Boa noite a todas. É um prazer recebê-las aqui em mais um encontro da Humanecer, o Ser Mais Conversas Biográficas. E para mim é um prazer especial estar recebendo as duas amigas queridas, a Valdívia e a Valquíria Machado. Elas são irmãs eu conheço há um pouco mais de tempo a Valdívia e através da Valdívia eu cheguei na Valquíria, né? E elas estão juntas aqui hoje, me aceitaram o meu convite. Muito obrigado, meninas, por estarem prestigiando aqui o nosso encontro. Elas aceitaram o meu convite para estar falando sobre um tema que é muito importante na biografia, né? Eu sou aconselhador biográfico, eu sou Carlos Vilhena, aconselhador biográfico, coordenador da Humanecer, e esse tema do encontro na biografia humana é algo que aparece em todos os trabalhos, em todos os níveis, individual, grupo, em organizações. O encontro está sempre presente como um tema central ou muito importante em qualquer atividade biográfica que a gente vai fazer. Então, há algum tempo que eu venho cantando elas e agora finalmente teremos as duas aqui para falar sobre esse tema, esse assunto. Então, muito obrigado de novo, Valquíria, Valdívia. Eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês mesmas se apresentem. Então, boa noite. É, Também mais para cá. Deixa eu chegar um pouco mais para cá. Eu queria agradecer ao Carlos, né, de ter trazer a gente aqui para perto de vocês, desse que atende a esse grupo da biografia, né, que você convidou. Muito obrigada. E para a gente trazer esse tema que a gente aprecia demais, né? A gente trabalha com esse tema dentro dos nossos cursos, né? Esse potencial do encontro, né? E então, meu nome é Valdívia Machado, é, sou irmã da Valquíria. A gente, por um acaso que não é acaso, a gente acabou se encontrando no mesmo tema, que são os 7 processos, né? Ao longo da nossa vida, a gente descobriu que a gente tinha isso em comum. E depois de um encontro numa viagem, depois de um encontro numa viagem, e que a gente tinha esse impulso em comum, então a gente foi desenvolvendo alguns temas relacionados, né? Eu mais na medicina e nos processos artísticos e ela no processos sociais e de desenvolvimento humano. Então, eu me chamo Valdívia Machado, sou médica antroposófica, massagista rítmica, aconselhadora biográfica, e eu desenvolvo, então, meu tema de pesquisa e desenvolvimento são os 7 processos e suas metamorfoses, né? É, eu vou passar para a Valquíria se apresentar um pouquinho, depois a gente vai falar do tema. Boa noite a todos. Em primeiro, Carlos, muito obrigada. Vocês que estão aqui, super agradeço a oportunidade de compartilhar um pouquinho do nosso trabalho, que a gente vê como algo que complementa, né, o trabalho das biografias. Tudo isso nasce a partir da nossa pesquisa. Eu também me dedico, de corpo e alma aos 7 processos e suas metamorfoses na vida social mais que qualquer coisa. E dentro de todos os aspectos de aprendizagem, de trabalho com adultos. Eu trabalho como consultora, eu faço formações em vários países de professores, de gestores, faço uma assessorias e consultorias para escolas e empresas, e sou parte de várias iniciativas. Hoje, a Banca Ética, a Associação Coracer, que está trazendo aí um caminho de como se viver na vida adulta em comunidade, criando uma iniciativa aqui em Santa Catarina, algumas iniciativas no Ceará, e trabalho muito nesse campo mesmo das relações humanas e do trabalho dentro de organizações, né? Então, essa é a minha... E nós duas somos as fundadoras do curso Potencial Criativo do Encontro, no qual tem várias pessoas que saem da biografia e vão para o potencial criativo, ou gente que vai do potencial criativo e vai fazer o curso de biografia. Tem sido assim uma colaboração entre alunos, né? O curso
olha que cada encontro humano é potencialmente um momento de transformação, de autoconhecimento, e então a gente olha o encontro desde o aspecto mais básico até a conversa, até o karma que está envolvido nele, até o encontro com Cristo, o encontro com o mal, o encontro com a possibilidade de transformar a mim mesma em alguém que faz um encontro novo, né? Então né, acho que seria uma visão geral assim de onde que a gente vem. Nós vamos vamos compartilhar um material assim para contextualizar o nosso trabalho e depois a gente espera ter um tempinho para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Porque nós vamos trazer algumas coisas que não são meio o típico, mas a gente pede para, na medida em que tudo vai acompanhando, a gente vai trabalhando as perguntas e vocês vão aí anotando num papelzinho uma resposta para essas perguntas. Rapidinho assim, uma linhazinha, né, para a gente, no fim, fazer uma coisa juntos. Nesse processo tem algumas perguntas que ajudam a entender como que a gente está trazendo esse outro aspecto dentro da biografia. Muita gente que está aqui, eu acredito que já conhece a questão da biografia humana dentro do que a antroposofia traz e como processo de desenvolvimento dentro dos cursos que as pessoas se aprofundam no biográfico, no conhecimento do ser, através dos setênios. Então, eu penso, então nós não vamos entrar nessa questão que a gente parte do pressuposto que já tem algum entendimento sobre isso, já que o Carlos, já no canal dele, isso é um tema que ele vai sempre trazendo. Então, a gente está partindo do pressuposto em que a biografia humana já, de alguma maneira, a maioria... Deixa eu fazer. Eu passo. Eu não estou conseguindo passar. Tá. Então, esse quadro é um quadro conhecido, é só para dizer a partir de onde a gente vem, onde o ser humano passa por a fase de desenvolvimento a cada 7 anos e o processo de transformação e nascimento dos corpos suprassensíveis, em que ele vai, a partir do próprio ser, da quadrimembração, essa quadrimembração do eu, o corpo anímico, a vida. Então, em que essa curva é uma curva conhecida, em que essa quadrimembração vai se desdobrar ao longo da vida da gente, se transformar, né? Desde a vida biológica, a vida psíquica e a vida espiritual, elas se transformam e transmutam e se integram desde o nascimento, passando para os 21 anos, quando nasce o eu, nessa fase de autoeducação dos 21 a 42, e a fase de amadurecimento espiritual, de autodesenvolvimento depois dos 42 anos. Então, e dentro dessa sequência, nós, eu estou dando uma super geral em relação à biografia, né? Em que esses corpos vão nascendo dentro da gente, ficando autônomos, né? O corpo físico nasce, aí aos 7 anos o corpo vital, aí o corpo astral nasce aos 14, 21 anos o eu começa a transformar tudo isso, né? E ele agrega a alma da sensação, nesse momento do sol, que ilumina esse período, né? E passa pelas almas, e a gente vai repassar isso de outra maneira com vocês, em que há uma transformação no desenvolvimento espiritual, em autoespírito, espírito vital e homem-espírito. Dentro desse contexto, as coisas vão acontecer na medida que os eventos acontecem, e na vivência desses eventos, o ser humano vai se transformando, e ele vai amadurecendo e se transformando dentro dos acontecimentos. E no biográfico você entra em contato com os acontecimentos de maneira artística e vê esse processo de transformação e aquilo que vai nascendo dentro do ser humano e as possibilidades arquetípicas que acontecem para cada um, que são como algo que acontece para todos. Tem algo sempre individual, completamente individual, e algo
arquetípico, né? Algo que é oferecido para todos, né? Como uma força, como algo que dá a oportunidade de nascer em cada ser humano a cada 7 anos. Aí, dentro disso, nessa pesquisa, a gente está encarando isso como pesquisa, como um observar e como lidar com isso. Essa pesquisa, a gente olhou também que a gente pode ver a biografia a partir do ponto de vista do encontro humano. O que cada ser humano encontra, quem ele encontra, como ele encontra aquele ser humano, para quem, com quem, em quem. Então, E o que ele faz a partir, né? e a partir desse encontro, o que acontece? E a gente foi observar isso. E nessa observação, um dos gráficos que a gente tomou, como esse gráfico do, eu acho, como se chama, George e Gisela O'Neill, eles trazem a partir de um olhar, não do encontro, mas do olhar da transformação de um lado para o outro. E nesse transformar, né, que você, por exemplo, a beleza e a beleza, a verdade aqui e a verdade, ele vai mostrando como isso se transforma. E, a partir do encontro, aonde no primeiro setênio você pode vivenciar a bondade, você vai para o setênio de 56 a 63, em quem ou com quem você realiza, ou para quem você realiza a bondade. A pergunta aqui é, a partir do encontro, como que acontece essa biografia? Do 7 ao 14, na alegria de viver, na descoberta da beleza, em quem eu encontro essa beleza? Em quem eu encontro a alegria de viver? E de 49, para quem eu expresso essa arte de viver, aonde eu sirvo a isso, aonde eu entrego isso, para quem eu entrego, ou com quem também aqui, né? As ideias recebidas dos 14 ao 21, o ideal, a busca pelo ideal, a verdade, a busca pela verdade, em quem eu encontro essa verdade, né? E aqui, essa verdade se torna algo essencial na minha vida, e com quem eu faço isso, para quem? E aí, dos 21 a 42, é toda uma fase de descoberta, que a gente chama de motivo. Aquilo que vem a partir do coração, que está colocado na meia-noite cósmica, quando a gente desce para a Terra e a gente se conecta com aquilo que eu posso ser, com a melhor possibilidade, e cada um se anima ou se entusiasma de descer para a Terra, apesar de saber que é difícil, não é fácil, né, a vida na Terra. Ali esse motivo ele é colocado, e a partir dos 14 anos esse motivo é colocado dentro do coração, inconscientemente, e aí você começa a entrar em contato com esse motivo, mas ele começa a ser descoberto entre 21 e 42 anos. Né? No início, 21 a 28, começa a se abrir, e com quem eu descobri esse motivo, né? E aí isso vai se revelando até que eu consiga ter uma coerência com esse motivo até 42. Isso tudo a gente vai trabalhar relacionado com as pessoas que eu encontro. Isso que é tão bonito de ver, né? E aí depois a gente aí a Valquíria vai falar dos tipos de... Então, desse lado esquerdo, onde ainda a gente está ligado à família, aos processos ainda de descobrir e de educação recebida, a gente se pergunta em quem encontrei a verdade, a beleza, o ideal, a alegria de viver e a bondade. Desse outro lado era para quem? Para quem eu dou? Porque eu começo a servir, né? E aqui nesse meio, 21 a 42, com quem? Com quem estava comigo quando eu descobri o motivo, né? Quem estava ali de alguma maneira.
Então, é toda uma percepção que a gente vai começando a perceber o karma também, quando isso acontece, né? Está inerente à percepção desses encontros com o nosso karma. Você vai começando a perceber o que está tecendo ali. Então, a partir dessa percepção de que no encontro humano existem essas qualidades que, através do encontro, elas vão se transformando na gente, né, que tem esse veio kármico, nós começamos a fazer uma pesquisa de que tipo de encontro. Na língua portuguesa, quando você olha a palavra encontro e a sua origem e todo o seu caminho, nós encontramos 7 tipos de encontro, bem marcados assim na nossa língua. Nós falamos assim, nossa, eu dei um encontrão na ponta da mesa, né? Eu esbarrei na ponta da mesa. Eu coloco aqui na minha. Tem vários encontros futebolísticos, encontros de brincadeira, os encontros de sala de aula, tem uma quantidade enorme de formas de encontro. Uma outra forma de encontro que tem na nossa língua é o encontro que conota uma confrontação, que conota um se colocar em frente ao outro, esbarrar no outro, mas não no sentido de por acaso eu esbarrei, mas agora eu entendo, eu confronto as ideias, né? Então eu dei um encontro, tive um encontro, pode ser um encontro até de um estudo, como a gente tem agora, em que a gente traz ideias e a gente debate ideias. Isso é uma outra forma. Uma outra coisa que a gente diz assim, nossa, eu encontrei uma coisa tão bonita quando eu fui lá no Jardim Botânico aqui de Florianópolis. Foi uma verdadeira descoberta, foi uma revelação. E esse é um tipo de encontro muito específico, é um encontro em que algo se revela, algo se coloca, e eu encontro essa, essa coisa, essa pessoa, essa qualidade, pode ser uma série de coisas que se revelam, né, para a gente. E um outro tipo, um quinto tipo de encontro é que chama-se de juntar-se. Então, encontrar no sentido de juntar, né? Juntar mesmo, juntar um com o outro. Né? O outro é confluir, e o confluir aparece muito frequentemente em geografia. 2 rios confluem para formar verdadeiramente um corpo de rio, então várias coisas confluem para que algo aconteça e realmente um rio possa se transformar e trazer a vida que ele traz como um todo para várias regiões. Formação de comunidade, né? Ele tem a ver com isso, com já não mais sou eu sozinho no meu pequeno riacho, mas eu estou me unindo com o fluxo da vida para criar esse fluxo com alguém, confluir, né? E no finalmente unir-se, realmente criar uma unidade onde a gente pode trabalhar a partir de um sentido maior, de um amor, de uma fraternidade, de alguma coisa assim. Esses são a, os 7 tipos de encontro que nós encontramos. E aí nós começamos a analisar como isso acontece na biografia. E a gente viu que sempre pode acontecer que eu vou esbarrar numa situação que eu não conhecia. Eu vou num país novo, eu esbarro em alguma coisa, né? Oxe, eu nunca pensei em encontrar isso ou aquilo. Quantas vezes a gente não vai? O meu irmão recentemente veio visitar aqui e ele dizia assim, nossa, mas olha aqui essa maneira de fazer que eu não conhecia. Ele passou aqui em Florianópolis, nós somos do Ceará originalmente. Então a gente vive muita questão da seca, falta de água. Água para a gente é represa para ter uma oportunidade da vida se expressar. E aqui no Santa Catarina, a água corre abundantemente. E eu faço vamos dizer, tentar estiar o espaço para poder plantar, né? E para ele esbarrou com essa coisa que a natureza mostrou para ele tão bonita, né? De 2 contrastes norte, nordeste e sul, né? Do país. Então isso pode acontecer em qualquer momento, mas tipicamente eu entro na vida e eu esbarro em tudo. Família, situação, gesto. Então ele é muito
o que a gente viu nos estudos até agora é que ele, apesar de poder acontecer em qualquer momento, ele é muito típico daquilo que acontece do 0 ao 7. Eu vou encontrando de maneiras novas muitas coisas que eu nunca tinha visto antes, né? Eu esbarro, uma maneira de falar. Do 7º ao 14, os encontros têm muito essa qualidade de jogar, de brincar, de atuar, de viver a beleza do mundo, né? Que é um tipo de encontro mais. Quer dizer que não tem os outros? Sim, mas aqui é muito fortemente o encontro pela brincadeira. Eles passam horas negociando uma brincadeira para passar 5 minutos brincando, né? Isso é um verdadeiro encontro, um social que começa a tecer ali Na vida escolar na vida também. escolar, praticamente, né? De 7 a 14. E de 14 a 21, com todas as mudanças que a Valdívia mencionou, a gente vê uma presença forte do confronto com as ideias, de virar para os pais e querer se tornar um ser diferente do pai, até mesmo naquele 18,5, né, quando a gente tem, o nono lá tem essa separação mesmo, de confrontar, eu não sou mais meu pai, eu não sou mais minha mãe. E é muito típico esse confronto de ideias, essa buscar da ideia recebida e querer contestar, de querer ver o que está desse outro lado. E aí começa o caminho do motivo. E todos eles são, nas formas, como a gente viu, desses encontros, vocês vão ver as perguntas em um minutinho, essa descoberta do motivo, tentar agora compreender, eu vou atuar, tem um movimento de atuar a partir desse motivo, mas eu ainda não compreendo completamente. Depois ele passa a ser, eu quero compreender, eu quero descobrir a essência que está presente no meu motivo. E aí, depois disso, eu quero ser coerente com o meu motivo, eu quero ser coerente com aquilo que se apresenta na minha vida. E esse caminho solar aqui é um caminho muito de descoberta, muita descoberta o tempo todo. Até que, buscando essa coerência, eu posso começar a juntar, a confluir, a unir. Porque agora eu tenho algo que eu trago já com uma presença mais forte na vida. Então, como que a gente trabalha com esses tipos de encontro? Então, as perguntas básicas que a gente faz aqui, nós estamos olhando a vivência da bondade. Então, a pergunta central do 0 a 21 é: em quem eu encontrei? Em quem eu encontrei a bondade, em quem eu encontrei a beleza, na alegria de viver, em quem eu encontrei a verdade e as ideias que eu recebi. São pessoas, nós vamos lá muito para as pessoas. Você pega a biografia de Rudolf Steiner e ele fala, professor eu não me lembro agora se é de química, que foi importantíssimo o que ele trouxe. Uma simples ideia, uma coisa assim que ele descreve na biografia dele, a biografia dele é toda sobre encontros, né? E ele coloca esse... Então, essa primeira pergunta. E a segunda pergunta, dentro desse em quem eu encontrei, está aqui, com quem eu deparei, com quem eu brinquei, com quem eu confrontei, onde estavam meus embates, né? Como, com quem eu encontrei, descobri o meu motivo, compreendi o motivo, e quem se revelou nesse processo para mim. Porque as pessoas vão revelar, a gente vai mostrar já um pouquinho como. E aí, para quem eu trouxe a verdade, a beleza e a bondade? Com quem eu me juntei para atuar, com quem eu confluí no meu atuar, com quem eu me uni, né? É a união dessas duas áreas de perguntas, da bondade, beleza e verdade, com em quem, com quem, para quem. Esse conjunto que a gente trabalha, e aí tem um terceiro elemento que eu vou falar mais tarde. Eu acho interessante esse verso aqui, que autoconhecimento verdadeiro o ser humano só alcança quando desenvolve interesse afetivo pelo outro. Então, esse trabalho, né, é desenvolver interesse, porque se a gente se interessa pelo outro, e o interesse é o irmãozinho do amor, pode ser que um dia a gente consiga, né, chegar
perto das pessoas e trazer a paz, né? O ser humano só alcança quando procura conhecer a si também. Conhece a si, desenvolve o conhecimento verdadeiro do mundo, o ser humano só alcança quando procura conhecer a si próprio. Então, interesse pelo outro e conhece a si mesmo, né? Eu acho que está na base desse trabalho que a gente faz. Algo que a gente quer que vocês trabalhem internamente também, para não ficar tudo super teórico, o que é esse juntar, o que é isso, né? Então, aqui é o primeiro setênio, né? Bebezinho, ele vai crescendo, e todo esse brincar, e nós vamos trabalhar aqui. Eu nem falei da 7 processos, né? Mas tudo bem, depois. Dentro desse ritmo do 7, a gente percebeu que tudo que a gente fala dos 7 processos, ou sociais, ou vitais, ou do aprendizado do adulto, tem a vida que flui dentro e que se transforma. E por isso processo. Processo é tudo aquilo que se transforma dentro de um tempo e cria algo novo. É um processo de criação, na verdade. Então, a biografia é um processo de criação. A gente se desenvolve a si mesmo, né? Ao longo das experiências da vida e de quem a gente encontra. Não só dos acontecimentos, mas quem, né? Então, quando a gente chega ao mundo, a primeira coisa que a gente faz é encontrar o mundo, né? O nosso corpo físico é dado ao mundo, pela primeira vez alguém visualiza, e você vai para a luz do mundo. É o primeiro encontro. Se Deus quiser, e der tudo certo, o primeiro encontro é com a mãe, né? Ou com o parteiro, ou com a mãe. O pai, ou quem está ali para receber essa criança. E nesse setênio, onde a criança começa a ter experiência, mesmo que elas vivam em situações insalubres, elas podem ter experiência de se sentir amada. Esse primeiro encontro, né? E aí a pergunta é, com quem eu me deparei nesses primeiros 7 anos, no início da minha vida, mas principalmente em quem encontrei a bondade, em quem eu vivenciei o aspecto da bondade nesse ambiente que a criança imita, que tem um ambiente lá que ela vai imitar de qualquer maneira, porque está lá, ela está sendo encontrada por esse ambiente também. E aí esse é o primeiro, onde eu respiro e estou numa relação rítmica com o mundo e eu, onde a primeira respiração, a gente chega na Terra, o ser espiritual pisa através do pulmão, que é a nossa Terra, na Terra, e começa a se relacionar com o mundo. E para vocês escreverem assim, dá uma olhadinha no primeiro setênio, nem que seja rápido, em quem vocês encontraram, em quem vocês vivenciaram o aspecto da bondade. Uma pessoa, pode ser a mãe, o pai, pode ser alguém que trabalhava na casa, pode ser um tio, pode ser um irmão, mas em quem? Quem estava lá, né? Quem estava presente quando você encontrou, que te deu vivência talvez de segurança. Aí nós estamos no segundo processo vital, que é o aquecimento, o calor, né? Onde o sentir nasce, começa o desenvolvimento do sentir, você começa a ter relações com o mundo na escola, você sai, né, da casa e se expande para o mundo, onde o corpo vital se desenvolve e começa a brincar mais consciente com o outro, e lá, ou na escola, ou nas férias, ou em casa, você começa a encontrar a alegria de viver, a vivência da beleza, pode ser artística, né? A gente começa a interagir com interesse com as pessoas. Com quem que eu brinquei? Em quem encontrei esse aspecto, ou da beleza, ou da arte, ou da alegria, pode ser da alegria de viver. Quem foi que eu estava lá, que estava lá comigo, que mostrou isso para mim, que eu podia encontrar? Porque o segundo processo é o aquecimento, onde o ser humano começa a ser acolhido com calor, esse próprio espírito acha uma casa para ser acolhido e para poder sustentar a vida, né? Sem calor não há vida. Então,
mesmo que tenha sido triste às vezes a vida, mas alguém lhe ajudou, alguém te viu. Quem foi que te viu? Quem se interessou por você? E a criança acredita, né? Eu acredito. É um momento que, como tem essa força também de Mercúrio, de interagir, de céu e terra, ele acredita. Nutrição, terceiro processo vital, onde a gente, então, esse ser vivo que está dentro desses 7 processos, que cria o corpo, 7 processos vitais existe para criar um corpo vivo, inteiro. São processos que trabalham com o tempo e ajudam a criar uma corporalidade, mantê-la viva. Além de receber, desse ser, respirar com o mundo e se relacionar com o mundo de uma maneira rítmica, ele acha uma casa onde pode o espírito morar, que é o calor, o aquecimento, e precisa de um alimento de fora para que ele transforme esse alimento em próprio. Para isso, ele precisa confrontar, destruir o alimento, transformar totalmente aquilo que veio da natureza. E aí é onde, com essa força de confronto, o adolescente começa a confrontar e dizer o que ele não é, né? Ele não é isso, quer dizer, eu não sou o alimento, é confronto mesmo. Então, o terceiro processo, ele tem total relação com esse confronto, confrontar com o alimento e transformar, e encontrar a verdade dentro do alimento, a força do alimento, aquilo que ilumina o alimento, aquilo que está dentro da essência do alimento. É isso que o adolescente procura, sem ter muita consciência, né? Então, vocês se perguntam, ele chega na Terra, então, com 14, e a maturidade terrena, ao mesmo tempo nasce um coração novo, e ele busca a verdade, o verdadeiro. Em quem encontrei o verdadeiro? Essa é a pergunta para vocês. Em quem? Quem me falou sobre verdades, sobre ideais, sobre algo importante? Mas também quem eu confrontei, quem fui lá e confrontei? Com quem estava lá essa luta entre ideal e instinto? A minha turma, o meu grupo, meu pai, mãe, outras pessoas, professores, movimentos, né, políticos, religiosos, ideais, encontros amorosos também começa a acontecer aqui. A gente vai procurando no outro. Segregação. Então, esse ser que se alimentou, ele transforma todo o material, a matéria, a natureza, como alimento, ele precisa do alimento criado para se transformar, ele transforma totalmente aquilo que precisa ser totalmente transformado. Nada pode entrar na digestão e no sangue se não for totalmente transformado. E aí o corpo começa a escolher o que pertence a ele e o que não pertence. O que é meu e o que não é meu. Aí, nessa segregação do corpo, na biografia, essa segregação vai de 21 a 42 anos, onde algo dentro daquela vontade, algo dentro da vida começa a aparecer como a possibilidade de um motivo. Isso vai acontecendo aos poucos, né? A gente vai separando o que é meu, no início é misturado, aí nos 28 anos não é a família, eu encontro algo que é próprio, começo, né, nesse zero da vida, eu começo a olhar para a família e ela fica um pouco para trás, mas eu ainda não encontrei algo novo. Então, eu começo a entrar num espaço que é novo. E aí começa a aparecer uma porta para a gente, né? Como aparece na segregação também. Algo se abre para que eu vá absorver o nutriente que é completamente, no início, não é nada, você destruiu totalmente a substância. A gente chega num ponto zero, onde não tem substância, toda morreu pelo processo de digestão. Eu vou começar a interiorizar isso. O que é meu, o que me pertence. E aí vou interiorizar dentro da corrente sanguínea e vou vivificar e recebê-la no meu coração. Então, e tem todo um processo depois. Aqui na biografia, esse primeiro movimento é o experimento, que é a alma da sensação que nasce. A partir de eu experimentar o mundo, eu começo com quem agora? Eu procuro o meu lugar, mas eu começo a despontar o motivo da minha vida, da nossa vida.
Aí a pergunta aqui é quem abriu a porta ou quem fechou a porta, porque às vezes fechar a porta é abrir outra. Quem abriu a porta para mim, para eu começar a despontar algo que faz sentido, que ainda não está tão claro, mas que faz sentido, né? Quem ajudou a experimentar a vida nesse período, na alma da sensação? Porque aqui é experimentar a vida, eu experimento, né? A alma da sensação nasce e a gente quer experimentar, né? A quem também você culpou porque você não encontrou? Também aqui pode acontecer isso. Você compartilhava moradia com alguém? Tive dificuldade? Com quem? Apesar de quem? O que aconteceu com esses 28 anos? Então, a porta que conduziu ao motivo, quem abriu para mim? Ou fechou? Aqui já a gente dá mais um passo, que a alma da razão e da índole nasce, e o coração e a razão, elas começam a atuar juntos, é uma época de muita organização na vida, e aí eu penso, né? Antes eu vivencio, né? Eu sensaciono, eu vivencio, agora eu penso. E aí o motivo vai ficando cada vez mais claro, é quando é um período também em que a gente começa a ter experiência de algo muito novo. E aí, com quem eu descobri? Quem participou dessa virada? Aí eu compreendi o meu motivo. A gente sabe essa idade crística, né? Por volta dos 30 ao 33, que a gente começa a morrer algo em nós e nascer algo novo, encontros novos, que tem uma relação com o nosso motivo. Quem lhe ajudou? Quem estava lá? Quem participou da virada? Que virada foi essa? Teve uma força nova que você encontrou? Mas quem? Com quem? Então, ele já dá aprofunda mais essa questão do motivo, e aí a alma da consciência nasce, e a coerência, você começa a descobrir a coerência com o teu coração, a partir da alma da consciência você quer fazer. Você descobre a partir do eu e quer realizar aquilo que é coerente para você como motivo, de 35 a 42 anos. Com quem eu descobri isso? Quem se revelou? Com quem encontrei o norte? Porque às vezes aparece uma pessoa na sua vida, ela surge, às vezes é rápida, e ela te mostra o norte, e você diz, eu estou dentro do meu motivo. Às vezes não é uma pessoa que você super convive, mas alguém que te norteia, e você confirma aquela coerência com o motivo, né? Aí, agora, manutenção é onde aquela substância que foi interiorizada no sangue, ela vai ser fortalecida, vivificada, animada e espiritualizada dentro da corporalidade, e precisa do mundo do sono para isso, para se fortalecer. A gente chama de manutenção da vida daquilo que foi absorvido e vira vida e fortalece na vida, a partir do interior do ser humano, como 7 processos. E aqui, o ser humano desenvolve humanas, o autoespírito, a partir do eu, e entra numa fase imaginativa. Ele começa a juntar, e a verdade começa a se tornar ideal a partir do eu. Aí a pergunta para vocês é quem encontrou em mim a verdade? Para quem eu atuei? Agora é outra coisa, você começa a dar o que você quer realizar, juntar, doar. Quem encontrou em mim algo que era verdadeiro, que fazia sentido? Para quem eu atuei? Porque a gente atua para o outro. E no crescimento, o corpo começa a crescer e está fortalecido, e aí a gente já desenvolve uma força de crescer dentro do espaço, como força de crescimento dos 7 processos, e aqui você começa a reencontrar a arte de viver. A beleza expressa na arte de viver. Aquilo que era a vivência da beleza aqui é quem encontrou em você a beleza. Expressa na arte de viver. Você sabe viver? Alguém encontrou em você? Quem você abençoou, a quem você serviu nessa arte de viver? Porque quando a gente aprende a viver, a gente ajuda o outro a viver também. E aqui começa a aparecer uma escuta a partir do coração, e um desejo, uma vontade de servir a humanidade, e confluir com essa humanidade. Então,
em quem você, de alguma maneira, ofereceu isso. E agora, finalizando, a geração é gerar um novo ser, algo completamente novo nos 7 processos, e em que na biografia é o desenvolvimento maior, que é do homem-espírito, a fase intuitiva, né? Dos 56 a 63, e o eu dá lugar ao nós. Então, o nós começa a aparecer, não só sou eu, mas a humanidade está ali como uma pergunta, né? Quem nos pergunta depois dos 56 pela humanidade, né? Com quem você se uniu e realizou a bondade? Aqui se trata com quem você quer realizar essa bondade e você se uniu para tentar fazer uma bondade. Não é que a gente seja ótimo, maravilhoso, a gente tentar realizar, é a vontade de fazer o bem. Um novo viver é fazer o bem, é a bondade realizada. Unir-se com a humanidade. Então, com quem você se uniu e realizou alguma bondade. Agora a Valquíria vai falar da biografia do encontro. Se a gente viu agora o encontro na biografia, o outro lado da moeda é a biografia do encontro. Cada encontro humano, quando a gente olha para ele, ele tem uma série de fluxos que levam a esse encontro acontecer. E ele tem consequências, ele se revela no futuro e ele vem de algum passado. Então, nós temos várias coisas que a gente faz com a biografia do encontro, a gente vai compartilhar somente uma delas. Talvez num outro momento a gente possa trazer com mais completude, porque era importante vocês saberem um pouco de que perguntas a gente faz para trabalhar com nesse momento, né? Então, nós criamos um espelhamento baseado aqui em tudo que a Valdívia falou, né? Beleza, entrou aqui, desculpa, sem querer. Mas isso aqui são os 7 processos sociais, e que tem a ver com isso tudo que a Valdívia falou anteriormente. Eu vou passar isso rapidinho e colocar, por exemplo, quando nós analisamos uma individualidade, nós primeiro olhamos a própria biografia, conectamos os encontros, a gente olha os encontros e a importância dele, coloca num gráfico, nós esmiuçamos os encontros chaves da vida daquela individualidade, olhamos como acontece a inversão, que a Valdívia falou, aquele ponto de virada, né? E vemos como ele levou ao mundo, naquele período que ele começa a curva espiritual ascendente e a física descendente, como que ele leva ao mundo, como ele expande suas capacidades de atuação, e, por fim, qual o legado, que obra se entregou ao mundo, que é o processo de geração, né? Ele criou o que no mundo para os outros? É assim que a gente olha e aí olha qual é a vontade social que tem dentro dele. E é isso aí que eu estou dizendo, que depois a gente vai fazer um outro momento. E aí nós colocamos isso nos gráficos, essas letrinhas são respiração, aquecimento, digestão, segregação, manutenção, crescimento e geração, e aí entra aqui na fase de 64 em diante, nesse centro, né? Então, nós estudamos tudo isso, as perguntas são centrais, a gente vai trabalhando com coloca. Uma outra maneira é como eu olho o meu encontro e vejo e analiso esse encontro para que eu possa desenvolver, então, uma ressignificação e desenvolver novas intenções, ou seja, criar atos livres. Um encontro, né? A partir de um encontro. Alguém. Eu me encontrei com uma professora ontem. De onde veio esse encontro? Qual foi o evento? De onde que ele veio? Depois eu faço todo o exercício de detalhar, removo o encontro da minha vida. E aí eu vejo que imagem surge. E a partir disso eu começo a olhar, então, o que eu quero mudar, a minha perspectiva, a maneira como eu trabalho com essa pessoa, por exemplo, ou como eu vejo essa situação na minha vida, que pode me trazer a uma renovação de mim mesma.
Então, se vocês pegarem esses encontros que vocês fizeram agora, vocês fizeram várias pessoinhas aí no seu percurso de 9 anos, certo? E agora remove uma pessoa, uma dessas pessoas que foram chaves na sua vida. Remove, ela nunca existiu, ela nunca encontrou, ou esse encontro nunca aconteceu. A pessoa que te apresentou a ela, por exemplo, não, o que que acontece na vida quando eu tiro essa pessoa dessa imagem? E aí a gente trabalha com essa imagem que surge e trabalha então a minha relação com essa pessoa e o que eu quero transformar nela ou o que eu quero reviver em mim, que ela me ensinou lá atrás e agora tem que se transformar em uma capacidade nova dentro de mim. Tem várias ramificações, vamos dizer assim, quando a gente faz esse exercício de pegar uma pessoinha. Por exemplo, quando eu faço assim, uma pessoa muito importante, a primeira coisa que eu noto é que a minha respiração fecha. Imagina se essa pessoa não tivesse na minha vida. Assim, é impossível. Ela tinha que ter existido. Imagina se eu não tivesse perdido esse emprego e tivesse que ir para aquele outro. Ufa! Não, e aí a gente vai trabalhando, isso é muito bacana, a gente sempre trabalha com muita arte, né? Nesse processo, porque é doloroso, por exemplo, quando a gente retira uma pessoa da vida da gente completo. É muito difícil, então a gente sempre trabalha de pouquinho assim. Se não tivesse acontecido esse encontro, se ele viesse mais tarde. Então, aqui um exemplo, esse aqui foi a gente trabalhando a vida de Paulo, não foi? Paulo de De Paulo de Tarso. Tarso, e olhamos assim o que aconteceu com ele, olhamos os encontros chaves onde acontecem na vida dele, a partir do nascimento, né? Esses encontros chaves, e vimos assim que os em azuis aqui foram os marcantes, né? E como eles determinaram a vida de Paulo, e aí fizemos a pós-imagem para ver que tudo isso foi fundamental para o cristianismo no Ocidente acontecer e trazer um impulso crístico de uma nova forma. Uma outra a biografia do encontro que a gente fez, nós fizemos várias, isso aqui foi feito pelos estudantes, uma delas está aqui, que foi parte desse grupo, em que a gente olha, Fala quem é, né? Está escrito está ali. escrito Wangari Maathai, e a biografia dela é muito boa para a gente olhar isso aqui, porque a gente vê como ela começa numa trajetória na África, uma infância bem protegida, muito inteligente, ela acaba que pessoas específicas vão ajudando a ela a fazer um caminho de educação, né? E ela é acolhida por certas pessoas em certas épocas, é impressionante. E ela, cada uma dessas pessoas, ela vai caminhando num sentido de aprendizado, até que ela entra num casamento e esse marido entra na política. E ela tem a grande decepção da vida dela, que ela pensava que ele estava na política por um ideal. Olha só aqui o motivo, né? E ela descobre que ele não tinha o ideal, que ele queria era ser político e tinha outras intenções. E isso aqui, ela diz, isso não pode. E ela começa, então, um caminho lindíssimo de transformação, vai presa, faz todas as coisas, mas ela cria o Cinturão Verde na África, e hoje o Cinturão Verde tem mais milhares, 30 milhões há alguns anos, tinha 30 milhões de árvores. Aí a gente pensa, é a mulher que criou o Cinturão Verde, fez aqui, morou em miséria, teve dificuldade, mas se tornou uma ambientalista. Depois ela disse, não, eu consigo, eu persisto, foi presa. Mas aqui ela começa a se ligar com o tema da liberdade, é a fase de crescimento dela, né? E não mais é o encontro individual que a gente vê aqui, uma pessoa, uma pessoa, uma pessoa. Ela começa a trabalhar com grupos, ela começa a confluir assim fortemente e ela descobre que não é só uma questão do meio ambiente, mas existe toda uma questão da liberdade. Então ela evolui nesse sentido, traz essa questão da liberdade de uma maneira tal que ela ganha prêmios, ela é reconhecida, ela começa a trazer a questão da justiça até que ela ganhe um prêmio Nobel em reconhecimento a tudo que ela faz,
E aqui ela já não mais lida com uma pessoa. Desse caminho em diante, ela começa a lidar com causas, com pessoas, com grupos. É um crescimento fantástico, assim, dessa individualidade no que ela traz. E aí nós observamos como cada uma dessas pessoas trazem isso para o mundo, né? Como elas enfrentam o mal, é uma maneira como a gente trabalha. Esse caminho tem todo um outro encontro, mas só para vocês verem aonde a gente vai olhar e como eu vou ver também, do meu caso, eu estou ampliando, eu estou crescendo, eu estou vendo o ser humano, desenvolvendo minha capacidade de empatia, de amor, de encontrar as pessoas e, e servir a elas na idade maior, em comparação com o antes, que era mais um confronto, uma coisa que a gente traz. Então, Mas acho que seria interessante você falar um pouco daquilo que vai e vem ali, que eu acho que não ficou claro essa imagem, né? Como que tá. trabalha esse futuro, passado, como que é isso? Pode ser você ter outro gráfico ali na frente. Só explicando esse contexto, então a gente olha o momento presente, uma situação que de incômodo, por exemplo, né? O que me incomoda agora em um relacionamento, em uma situação específica com uma pessoa, um grupo de pessoas? E eu olho então e faço uma retrospectiva de onde veio esse encontro, como ele chegou a acontecer. Aqui, ó. Que é esse caminho verdinho, é verde, não é isso? Esse caminho verdinho. Nessa retrospectiva, eu vou tentar chegar até o momento em que aconteceu o encontro. Quem me apresentou essa pessoa? Quem chegou? O que aconteceu nesse encontro? O que acontece a partir daquele momento? Eu chamo isso de nó, nó kármico ou nó de encontro, um momento essencial em que é crítico que aquele encontro venha a acontecer. Então, se você pensa numa pessoa que você tem um conflito hoje, ou um incômodo, né? Vamos dizer assim, dá uma voltada para trás e diz, puxa, quando que eu encontrei com ela? Né? Como foi? Quem me apresentou? De onde veio? E como que as coisas se passaram até eu voltar aqui para o dia de hoje? E quando eu chego nesse presente, Vou fazer? Eu vou só explicar e a gente vai fazer devagarinho, passo a passo, todo mundo junto. Tá. Quando eu chego aqui, a gente pode fazer várias coisas. O encontro não aconteceu, ou a pessoa não aconteceu na minha vida, ou aquele momento não existiu. Alguma coisa que a gente tira, ou às vezes olha a individualidade em sua trajetória com a gente, faz um trabalho só com a imagem de tudo que aconteceu e deixa aí a imagem. É o mais simples de fazer. Mas deixar a pessoa, deixar de existir na minha vida é super interessante também. E aí eu deixo em silêncio, entro no silêncio e deixo surgir uma imagem. Eu vou olhar os meus sentimentos, eu vou olhar a minha respiração, o aquecimento, como está o meu corpo, tudo isso, e ver que cores, que sons, o que vai surgindo. E aí eu faço um desenho, a gente faz um desenho desse aí. E daí para frente eu vou olhar se essa relação continua dessa forma, o que vai acontecer no futuro, onde que isso vai levar? Ou se essa relação se transforma, que transformação ela precisa, então, para que ela tenha um novo significado, para que eu entenda quem é essa pessoa na minha vida, e aí eu posso formar um gesto, a intenção para transformar a relação. Porque eu olho para tudo isso, nessa segunda descida da curva, eu tomo uma decisão. Aqui eu não estou decidindo, eu estou simplesmente recebendo um insight do meu ser superior que vai me dar uma, uma dica, né? Eu levo isso para o futuro, nas duas maneiras, volto para o presente, aí eu pergunto, eu quero ressignificar isso e trazer um gesto, como é que a gente chama? Um ato livre que faça uma transformação nessa relação? E aí ou não, eu posso só ressignificar e o meu ato livre é trabalhar comigo mesmo, pode ser uma variedade de coisas. Isso aí vem desse mesmo
a perspectiva de olhar o encontro e trabalhar com esse encontro específico e como eu quero transformar esse encontro ou não. Aí você quer conduzir? Não, eu acho que é interessante vocês tentarem, se vocês topam, fazer um pouquinho. Então, um encontro que vocês querem olhar e que, de alguma maneira, é difícil. É difícil para você. Não precisa ser muito difícil, mas, de alguma maneira, é difícil. Incomoda. Incomoda. E aí, primeiro encontra esse incômodo dessa pessoa que vocês têm uma relação de alguma maneira, mas que é difícil. Agora vocês vão olhar de trás para frente, a relação, né, vai voltando na relação que vocês têm. Até onde ela começou. É como se fosse uma retrospectiva daquele encontro só. Aí foi ali, vai voltando, vai voltando. E chega no momento que vocês foram encontraram pela primeira vez essa pessoa. Aí traz a história de volta para o presente. Vai lá do encontro. Não vai fazer tirar? Fazer imagem, né? Aí vai tirar e tira. Então agora vocês vão fazer uma experiência vivenciada mesmo, né? Como se vocês nunca tivessem visto na vida essa pessoa. Ela não existiu na sua vida. Agora vocês deixam ir e ver que imagem que vem para vocês, como se fosse uma entrega. Vocês entregam isso, deixam no espaço livre, deixam um pouco os olhos, ver que imagem vem quando essa pessoa não existe para você. O que vem como pós-imagem? Dela, né? Dela, né? Dela ou da situação? Dela ou da situação. Deixa eu voltar. Sim. Aí retém um pouco essa imagem, e com essa imagem vocês olham de novo para o encontro, hoje, né? Uhum. E que significado que você pode fazer novo a partir da imagem que veio desse. Ressignifica esse encontro a partir daquilo que veio. E agora, vocês podem, levando isso para o futuro, imaginar que ato livre vocês poderiam fazer a partir dessa percepção, a partir desse insight, a partir do... Pode ser transformar um incômodo, pode ser transformar um a maneira incômodo. como você vê a pessoa, pode ser algo que você está buscando. Uhum. Pode ser até dentro de você, né? Só. Pequeno ato do eu, né? A partir desse reconhecimento. Às vezes, pequenos atos livres são grandes, que nós somos o micro mesmo, né? Dentro desse macro cosmos. É sempre algo simples, possível, né? Uhum. E você pode... Bom, nós estamos falando com vocês algo que a gente passa um dia inteiro para fazer, né? Então, é só uma experiênciazinha, assim. Valquíria, foi bem interessante, porque eu trouxe um encontro, né, que quando eu retirei, significou retirar um grande outro encontro que está relacionado com essa pessoa. E aí a imagem ficou muito ruim para mim, porque essa retirada de um trouxe a retirada de outro encontro ainda mais importante, mais significativo na minha vida. Então, não faz sentido eu não ter esse encontro original, porque junto dele tem um encontro muito, muito, muito importante, né? E aí é uma maneira de olhar bem interessante, faz uma reflexão nova, né? Um significado novo para o encontro que está incomodando. com certeza. Totalmente. Então, para mim foi interessante também, eu achei bem potente mesmo retirar a pessoa, né? Porque junto com tanto incômodo, tinha muitas qualidades, muitas coisas boas, né? E veio a gratidão, né? Como um gesto, não é? E você, porque junto com o incômodo, você leva tudo o resto, né? Leva a pessoa, né? E você fala, nossa, mas esse ser não é só isso, né? Tem muito mais coisa lá dentro. Então foi bonito, gostei, assim, forte, né? Assim, achei bonito. Fala aí do teu, então, irmão. Vou contar o meu, o que eu fiz agora. Foi rápido.
mas uma pessoa que eu considerava responsável por eu ter tirado meu ano sabático, porque eu cansei. Não, preciso sair, tirar um ano sabático e no entanto, se não tivesse tido aquele encontro, eu não teria tirado esse ano sabático e eu não teria voltado para o Brasil. E aí um monte de coisa que aconteceu na minha vida, inclusive estar presente, por exemplo, no momento de passagem do nosso pai, não teria acontecido. Então, ter voltado para o Brasil foi um grande evento. E, e essa pessoa faleceu, então eu pensei, o meu ato livre vai ser tentar fazer uma oração para essa pessoa, uma meditação, alguma coisa, para reconhecer que aquela situação toda, ela na verdade tinha também algo de positivo do meu lado, né? De tirar o ano sabático, vamos dizer assim. Então foi bacana, na verdade, esse, esse exercício. E o anterior, vocês chegaram a fazer? A pessoa que marcou no primeiro setênio, no segundo, no terceiro, alguns anotaram um pouco sobre. E como foi olhar para as pessoas dessa forma? Eu achei uma delícia, não é? Porque você relembra de outra forma, né? Você traz a qualidade que a pessoa te trouxe, né? Que ela compartilhou, te trouxe, né? Que ela dividiu, né? Te presenteou, não é? Então, eu achei bem gostoso, bem interessante, importante, né? Muda o ângulo. Ô, Valquíria, sabe que eu me atrapalhei e não falei a pergunta anterior. Tu sabe que na do incômodo, eu notei que quando eu olhei para a pessoa que me incomoda, eu me dei conta que não é ela que me incomoda, é outra que é parecida com ela, sabe? Eu até fiquei de dó dela, descoitada, tá ganhando toda a bronca e nem é. Foi muito forte. Fiquei até com vergonha. Ainda bem que ela não tá me vendo. E naquela virada da descoberta, no período da descoberta do motivo, compreensão e coerência com ele. Com quem vocês conseguiram achar com quem isso aconteceu, quem ajudou, quem estava junto, quem fechou porta, quem abriu porta? Nesse período estão muitas portas, né? Os três períodos são de muitas fecha e abre porta, mas apareceu alguma coisa interessante assim de No meu caso, eu fiquei com a imagem de que no último, né, no sexto setênio, de 35 a 42, teve muitas portas fechando. E portas que ficaram fechadas por um tempo mais longo, ultrapassando, entrando no sétimo setênio. É como se eu levei o sétimo setênio quase todo, de 42 a 49, me encontrando de novo, né? Encontrando o caminho de novo para abrir a porta, né? Então, você tem assim, de muito resgate. Então, não foi exatamente no sexto, mas foi no sétimo esse retorno, né? Aí você estava juntando as peças, todos esses elementos que aconteceram antes, para tentar que eles façam sentido, né? Que é É isso isso, aí. o movimento de juntar lá no sétimo que vai criando, né? Possibilidade. E muitas vezes quem fecha a porta, na verdade, tá permitindo que outra se abra. A gente vê isso claramente. É duro, parece uma coisa assim muito dolorosa. Na época a gente não entende, mas depois você vai percebendo que é porque tinha outra que eu não estava olhando, né? E que outra pessoa abre que às vezes nem é intencional, né? Então, assim, perceber essas pessoas que estão ali, que tem a ver com karma, com destino, né? Quando a gente faz isso, a gente começa a perceber devagar quem estava ali, né? E que a vida da gente realmente não são só com os eventos, são com as pessoas mesmo, né? Isso que dá sentido, né?
e ajuda nas relações novas, porque eu já não preciso mais ficar na minha narrativa antiga, eu já posso entrar numa narrativa nova em que eu tenho mais poder sobre a minha própria biografia, porque eu já consigo lidar com aquela que me incomodava, vamos dizer assim, né? O pessoal que é mais velho, que já passou assim do sétimo, vocês sentem uma mudança de que vocês começam a atuar para outro, não é mais para você, não é mais tudo eu, né? Para mim, mas é algo que o que que eu trago para o mundo, o que que eu contribuo, o que que... Quando eu estava anotando aí, né, eu fiquei um pouco incomodado porque eu não encontrava assim uma pessoa exata, né? Era grupos. E aí teve um alívio quando você mostrou aquela biografia de uma pessoa lá na África, né? E você falou exatamente isso, né? E quando ele vai ficando mais velho, não tem uma pessoa, né? São grupos, né? E aí eu fiquei bem aliviado, né? Porque foi esse o meu caso também. São causas, são grupos, são... Isso, exatamente. Não é só grupo, mas também algumas, vamos dizer, projetos assim, né? Coisas com que a gente se envolve. E, Paulo, você viu como a questão da liberdade ela aparece de uma maneira sutil e potentíssima não é mais aquela liberdade do adolescente que confronta, eu quero ser livre, eu quero fazer o que eu quero, é um outro. Agora, eu percebi uma outra coisa também, que os primeiros setênios, né, a gente tem uma quantidade de pessoas maiores, né, mais encontros, né, mas alguns poucos significativos, evidente, né, não é todo mundo que é tão significativo, né, mas nos últimos setênios vamos dizer assim, essa oferta de encontros se reduz, né? Mas eles ganham mais significado, né? Então, tem estreita, mas aprofunda, né? É muito bacana trabalhar desse outro jeito, né? A gente realmente ama esse trabalho e no curso que a gente dá aqui em Florianópolis passa assim muito tempo ensinando e praticando e para que as pessoas possam usar nas suas consultorias, nas suas... todo mundo tem trabalho diferente. No sete processo é a coisa mais interessante. Cada um cria um ramo por si mesmo, né? Mas sempre levam essa preciosa maneira de olhar o encontro como um potencial transformador e criativo. Até a gente que está um pouquinho mais velho, né, ainda tem esse lado, né? Falar que com esse impulso a gente fez a ciranda lá na Monte Azul, né? E foi muito importante, né? Assim, a gente, desde acho que 2021, 2022, né? E, então, de criar esse atendimento em grupo, não é? Não é? Ajudou muito ter e dentro desse processo, né? É muito especial para a gente. Só para vocês saberem, a ciranda terapêutica é um processo de olhar a um ser humano que a gente compartilha como cuidador, né? Ou de espírito físico mesmo, médicos, terapeutas, e a gente olha para esse ser humano e todo esse desvendar com a autorização dele, claro, se desvendar do que ele necessita, do que ele busca, e aí nos unimos como terapeutas e médicos para fazer esse atender de várias maneiras. E é fantástico o resultado, assim, que existe, que é esse mesmo olhar, esse olhar, né, desse ser humano ao centro, e cada um encontra com esse paciente de uma maneira diferente, é muito, muito, muito poderoso esse trabalho. Catalisado pelos sete processos, não é Sempre assim? pelos Você sete faz processos. esse olhar a partir de uma vida, de um círculo, e a imagem desse ser se apresenta. E aí essa imagem revela aquilo que ele precisa, né? E aí a gente atua, todos nós criamos o nosso ato ato livre, vamos vamos dizer dizer. assim. Mais uma vez, né, agradecer
as minhas queridas amigas, Valdívia e Valquíria. Agradecer a todos, meu amigo Paulo em particular, estou morrendo de saudade do Paulo e da Meire. Muito bom ter você aqui. Todos são, a presença de todos é muito grata, mas é sempre bom, né, matar uma saudade que está acumulada, nem que seja rapidinho. Muito obrigado, querido. E falar um pouco, né, que na verdade a nossa intenção é ter essas oportunidades de trazer pessoas que estão trazendo uma maneira de olhar a biografia humana, maneira de olhar o ser humano ampliado pela antroposofia ou inspirados pela antroposofia, com outros conteúdos até que se integram a isso, para botar isso no mundo, né? A gente quer inspirar, a gente quer trazer reflexões, a gente quer doar para o mundo aquilo que a gente ganhou ou construiu ao longo da vida, né? Então, esse é o grande objetivo. A Valdívia e a Valquíria deixaram também os seus contatos aqui, então vai ficar registrado aqui no final do vídeo, tá? E os meus estão aqui também. E quem quiser saber mais do nosso trabalho, né, do trabalho da Amanhecer ou do trabalho dos 7 processos, é só fazer contato com a gente, né? Então é isso. Eu acho que ficou muito claro que vocês vão ter que voltar, né? Vocês já deixaram aí um monte de dicas e um monte de curiosidades. Então, ano que vem, na programação do ano que vem, eu prometo que eu trago as duas de volta para a gente olhar com um pouco mais de detalhes algum desses processos, desses aspectos dos 7 processos que vocês estudam tanto. E, mais uma vez, muito obrigado. Mas aí eu deixo a palavra final para vocês duas, tá bom? Fazer só um comercialzinho do Instituto Sete Processos. É, nós criamos o Instituto a partir dos formandos do curso e da nossa pesquisa, e tem muita gente trabalhando na Sete Processos na arte, Sete Processos em várias coisas, e o nosso foco é nesse social curativo, né? Como a ciranda, como a conversa, como esse trabalho de o encontro na biografia, a biografia do encontro. E então é sempre assim, se existe interesse nesse tema específico, estamos sempre aqui acolhendo os colegas que têm esse viés, essa busca do trabalho dos 7, né, que a gente chama que é a corrente dos 7, nós dizemos, é o pessoal. E eu quero agradecer a vocês e ao Carlos, assim, super oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito bom rever a Maria Cristina, Ana Paula, a Patrícia. A gente já tinha uma outra pessoa aí, que é a Eliana, as pessoas que a gente já cruzou nessa vida. Eu vou deixar para a Valdívia fechar. Então, gente, boa noite. É gratidão mesmo por poder falar desse tema e agradecer o Carlos e a minha irmã, Valquíria, que ela me ajudou a ampliar muito esse tema, né? Dentro dos 7 processos. Eu sou muito grata a tudo que ela traz. E só para vocês, assim, se eu fosse dizer algo, é assim, cada pessoa que a gente encontra, cada um, dá 10 segundos sempre para ver de quem é essa pessoa, de onde ela está vindo e atenção, né? Porque tem muito mais coisas do que a gente imagina nesses pequenos e grandes encontros, né? Atenção, tá 10 segundos e olha e conecta. E tem segredos para serem revelados. Boa noite, né? Abraço. Tudo está em potencial, né? Muito bom. Boa noite a todos. Um abraço. Obrigado.